As duas alianças. Nós temos uma passagem em Hebreus capítulo 7, versículo 18 e 19. Vamos ler. Diz assim: Portanto, por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos até Deus. Pois bem, hoje nós vamos ver um pouco sobre essas duas alianças, que é a aliança do Velho Testamento e a aliança no Novo Testamento, que a gente pode dizer. Uma com Moisés e a outra com Jesus Cristo. E como vimos em Hebreus, nós podemos confirmar que a aliança de Jesus Cristo é superior à aliança de Moisés. A aliança de Moisés é feita exclusivamente com um povo, que é o povo judeu, ou no caso, o povo israelita. E Jesus traz a nova aliança, uma aliança superior, como vimos na própria passagem de Hebreus 7, versículo 18 e 19, onde essa aliança envolve todo o ser humano, todo aquele que pode escolher a quem servir, que no caso, todo aquele que aceitar Cristo como Senhor e Salvador está dentro da nova aliança. Meu nome é Caco Pessoa, sou irmão em Cristo aqui da cidade de Araçatuba, do estado de São Paulo. Então vamos ver sobre as duas alianças. Bem, Paulo escreveu sobre a velha e a nova aliança, usando uma ilustração vívida para compará-las. Então vamos ler lá em Gálatas, capítulo 4, versículo 21 até o 26. Que diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com os seus filhos. Mas a Jerusalém, lá de cima, é livre, a qual é nossa mãe, porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dá à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais inúmeros os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Pois bem, acabei lendo até o versículo 31, mas que faz todo o complemento que nós precisamos. Ok. Obviamente, então, a aliança representada por Agar é a velha aliança. Essa ilustração contada por Paulo nos facilita entender bem essa situação. Os cristãos são filhos, então, da mulher livre, Sara, a nova aliança, e não filhos da serva, que representa a aliança que Deus fez lá com Israel, né, que aí seria o versículo 31 que nós lemos. Os filhos da serva não serão herdeiros com os filhos da mulher livre. Isso nós vemos no versículo 30. Os filhos e não os escravos é que serão os herdeiros. Isso você pode ver no capítulo 4,
versículo 7. Agora, a primeira aliança foi com os filhos de Israel. Nós podemos ver isso lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 27 e 28. Vejam. A passagem diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve essas palavras, porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Como vimos, essa foi a primeira aliança feita com os filhos de Israel. E no caso Israel, a Bíblia chama Israel, que é, corrigindo, e quando nós vemos e ouvimos falar sobre Israel, são as 12 tribos, ou no caso os 12 filhos de Jacó. Então, o que faz então as 12 tribos, que são chamados as 12 tribos de Israel, que no caso Israel é Jacó. Agora, os herdeiros sob a nova aliança são os filhos de Deus, aqueles que foram batizados em quem? Em Cristo Jesus. Nós vamos ver então em Gálatas capítulo 3, versículo 26 e 27. E diz assim: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quanto fostes batizados em Cristo Jesus, em Cristo vos revestistes. Então, vejam bem, os que estão sob a primeira aliança, lá com Israel, não poderão herdar com os filhos da mulher livre, ou seja, os que estão sob a aliança de Cristo, que a aliança de Cristo é superior à aliança de Moisés, feita com o povo israelita. Tendo então sido libertos da escravidão da primeira aliança, o judeu, o povo lá israelita, os cristãos não devem se sujeitar novamente ao jugo da escravidão, significando viver novamente a lei de Moisés, a velha aliança. Então Cristo os libertou. Veja, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão, que no caso, a lei de Moisés. Agora, vejam, os apóstolos são os ministros da nova aliança. Nós encontramos isso em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E aqui nós vemos Paulo. Paulo escreveu o livro de Coríntios, né, 2 Coríntios, 1 e 2 Coríntios, e ele está falando sobre o trabalho deles, né, o ministério deles na terra. E aí o versículo 6 diz assim: O qual nos habitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ele está falando sobre a velha aliança e a nova aliança. Então, uma aliança mais gloriosa do que os 10 mandamentos, que foram escritos em pedras. A primeira aliança era o ministério de morte e condenação. Veja, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 até o 9. Diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecesse, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, depois de receber essa aliança da gloriosa presença de Deus, Moisés teve de usar um véu para
que Israel não visse o esplendor da sua face. Nós podemos ver lá de 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7 até o 13, como nós lemos, explicando um pouquinho mais. Veja a continuação do versículo 10 até o 13, onde continua falando sobre Moisés e o resplendor. Diz assim: portanto, na verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, que é em Jesus e não em Moisés. Versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Veja, nós fizemos uma leitura da continuação de 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 até o 13, complementando todo o texto, ok? Para entender, contando, que Paulo conta sobre Moisés e a superioridade de Jesus sobre a lei, a nova aliança, sobre a velha aliança. Agora, na continuação, a gente fez uma leitura de Êxodo, então vamos completar essa leitura. Êxodo 34, versículo 27 até o 33, lá do Velho Testamento. Nós fizemos a leitura do versículo 27 e 28, então vamos continuar para entender que é a mesma explicação que Paulo estava fazendo sobre esse conhecimento de Êxodo. É interessante porque cada um viveu em momentos diferentes, em épocas diferentes, e no caso Paulo, o apóstolo Paulo, tinha conhecimento sobre tudo isso aqui. Vamos lá. Versículo 29. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver falado com Deus. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele. E Moisés então lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhes falara lá no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Agora, veja bem, na época em que Paulo escreveu aos cristãos, lá em Corinto, essa aliança escrita em pedras, que não possuía a glória da nova aliança, que nós vemos isso em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 9 e 10, já não vigorava mais. E diz assim, em o versículo 11 lá de 2 Coríntios 3 e 11, diz assim, porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente, no caso, a nova aliança com Jesus. A nova aliança, então, da qual ele era um ministro, que é da nova aliança, ainda vigora, mas aquela escrito em pedras já expirou, que é, no caso, a lei de Moisés, que Deus deixou. A lei que Deus deu, então, a Israel, serviu para o seu propósito, e terminou com a introdução da nova aliança de Jesus Cristo. Então, agora que a nova aliança já foi consagrada pela morte e pelo sangue de Cristo, já não estamos debaixo da aliança que Deus deu a Israel. Ela cumpriu o seu propósito e acabou para que a gloriosa aliança de Jesus, da qual ela foi sombra, pudesse brilhar em toda a sua glória. E essa lei servirá até os fins dos dias aqui na terra. Que Deus esteja com todos, em nome de Cristo. Amém.